E aí pessoal, tudo bem? Que saudade de vocês, espero que todos vocês tenham se cuidando, tomando todas aquelas providências, e cada um tomando todo o maior cuidado possível, tá? Um abraço para vocês. Bom, esse vídeo que eu vim trazer aqui para vocês é sobre fração, tá? Vamos entender o que é fração. Fração, antes de mais nada, ela quer dizer uma divisão. Como assim, né? Ó, trouxe uma coisa aqui que vai ser interessante para vocês entenderem melhor, tá? Tenho aqui uma folha comum, né? E vou agora dobrar desta forma aqui, ó. Presta bem atenção, ó. Juntei os cantinhos aqui, ó. Dobrei, ok? Então ela vai ficar desse jeito aqui, ó. Agora eu vou dobrar de novo, ó. Vou dobrar assim, juntar os cantinhos aqui, ó. Vamos juntar, apertei aqui, ó, tá? Agora eu vou desdobrar para ver o que vai acontecer, ó. Olha só, o que aconteceu aqui, ó? Se você observar, eu fiquei com aqui, ó, esse pedaço, mais esse pedaço, esse pedaço, esse pedaço, ok? Então eu fiquei com quantos pedaços aqui? Total de 4, né? Então, isso para mim é que eu considero essa quantidade total de partes é o meu todo, né? Que a gente chama de todo, né? O todo é quantas partes eu peguei aqui, ó. Agora, se eu considerar só essa partinha aqui, ó, tá vendo que? Então, esse aqui vai ser o quê? Uma parte em relação à folha toda, ao todo, entendeu? Então, vou aproveitar, eu fiz um desenho aqui para você entender melhor, ó. Eu vou pegar aqui, ó, do mesmo jeito que eu fiz nesta folha aqui, eu vou fazer aqui, ó. Ó, peguei, dividi assim, depois dividi assim, tá? Então, o meu todo é o número que a gente representa o total aqui embaixo, ó, 4. E quantas partes eu considerar? Se eu considerar, ou seja, esse pedacinho aqui, ó, ele vai ser uma parte dele. Então, eu vou chamar aqui, ó, uma parte em relação ao todo. Agora, a gente pode ler isso aqui. Como é que a gente lê? Toda vez que tem um número de baixo, né, 4, a gente pode falar que é quarta parte, por exemplo. Eu posso falar 1/4, tá bom? Então, eu tenho 1/4. Mas eu posso pegar mais? Posso. Eu posso pegar, por exemplo, ó, esse pedaço aqui, mais esse pedaço aqui, por exemplo. Ah, mas não podia pegar do lado? Pode. Quantas partes você, por exemplo, pintou aqui? Não é 2? Então agora eu tenho o quê? 2 partes em relação a quem? Ao meu todo, que é 4. Tranquilo? Facinho, né? Mas eu posso dividir essa folha aqui de outra maneira? Pode, lógico que você pode. Eu posso, por exemplo, fazer isso aqui, ó. Eu vou pegar essa folha e dividir ela assim, ó, por exemplo, ó. Ó, como que é o meu todo aqui, ó? 1, 2, 3. Então agora o número de baixo, que é o meu todo, é 4. E agora eu posso considerar, tanto faz eu considerar só essa parte aqui, ó. Por exemplo, eu vou ter o quê? 2, eu vou ter 1 sobre 4, 1/4, tá bom? Ah, eu poderia até dividir mais? Posso. Eu posso fazer assim, por exemplo, dividir. Vou aproveitar essa ideia aqui, ó. Dividir, além de dividir assim, ó, eu vou dividir ela assim, ó. Dobrar ela assim. Então, aqui eu dobrei em 3, aqui eu dobrei aqui. Além das 3, dobrei aqui, ó. Então, juntei. Então, quantas partes que eu tive aqui? Então, sempre guarda isso. O total de partes, né, que você dividiu, né, que você obteve, você coloca sempre aqui embaixo, tá? Então vai ser o seu todo, né? É como você considerasse a folha toda, tá bom? Então aqui se eu tenho 2, 4, 6, então aqui é 6. Se eu quiser, por exemplo, pintar 2 pedacinhos aqui, ó. Você percebe que eu posso pintar aqui, ou aqui, ou aqui, ou esses dois, tá bom? Então, eu peguei 2. Então, ó, 2.
E quando é 6, é sexto, 2 sextos. Né? A gente pode falar assim, 2 sobre 6 ou 2 sextos. Tá? Ah, podia pegar 1, é 1 sexto. Você pode pegar 3, 3 sextos. Né? Então a gente normalmente fala assim, 3 é terço, se é 2 é meio, né? Qualquer valor meio. Se for 5, 5 meio, se for 1, 1 meio. Né? Se for aqui, ó, 6 sextos, se for 4, quarto, né? E assim por diante. Eu posso dividir em mais vezes ainda, né? Aí vai ficar da sua vontade, né? Eu posso dividir, por exemplo, aqui no meio, depois eu pego no meio de novo, aqui, ó, de cada lado. Tá? Aqui eu posso dividir mais vezes ainda, ó. Vamos considerar que aqui é igual, tá? Então aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, dividi em 12 partes. Nesse caso aqui, eu tenho, ó, 12. Eu posso pintar aqui, por exemplo, 1, 2, 3, 4 e 5, tá? Nesse caso é 5 sobre 12, ou nesse caso a gente muda um pouquinho, não vai ser como a gente falava até um algarismo, né? Nesse caso é 5 12avos, né? Do 11 em diante, né? A gente costuma falar no final avos, né? Então o único que muda é quando é 10, se fosse 10 partes seria 5 décimos, né? Se fosse aqui 11, seria 5 11avos, 12, 5 12avos, se fosse 13, 5 13avos e assim por diante, tá? Bom, o que interessa aqui, ó, que a gente relacionou parte e o todo. Cada número que tem na fração, ó, o 5, 12, 1, 4, né? O 2, o 6, ele tem nomes, né? Então, como é que chama o nome? A parte que eu peguei, o nome dele é numerador, tá? Vou escrever aqui para você, ó, numerador. Numerador, ó. Numerador. E o de baixo, que é a quantidade de partes que você pega, é o denominador. Denominador. Tranquilo? Então vamos lá, ó. Numerador, denominador. Numerador, denominador. Em cima, numerador, de baixo, denominador. Numerador, denominador. Numerador 2, denominador 6. Numerador 5, denominador 12, tá bom? Então aqui, ó. Isso aqui é uma introdução sobre fração. Agora, como é que a gente pode aplicar isso daí? Aí eu fiz um exemplo aqui bem simples. Ó, uma pessoa foi fazer um exame de vista e percebeu que ela precisa de usar óculos. Foi na ótica. E lá deram o orçamento, né, do óculos que ela vai precisar de R$200. Tá? E nesta ótica eles parcelam em 5 vezes, né? Parcelas iguais, tá? Não tem acréscimo nenhum. Aí ela quer saber qual o valor de cada parcela. Como é que a gente vai fazer isso? Se é 5 parcelas, a gente vai considerar que é o quê? As parcelas correspondem a 1/5, né? 1/5, vamos lá, vamos ver, ó, 1/5 do valor de R$200, ó, 1/5 do valor de 200. Nesse caso a gente multiplica aqui, ó, numerador, denominador. Ele vai multiplicar o numerador pelo valor, né, que é o valor total do óculos, né? Quanto que vai dar essa continha aqui? Se eu multiplico qualquer número por 1, dá ele mesmo? Então, 200 sobre 5. A gente pode até falar assim, 200 quintos, por exemplo, né? Ou 200 sobre 5. Como eu falei que é divisão, a gente, para obter o valor da parcela, a gente vai dividir 200 por 5. Né? Vamos lembrar como é que faz essa continha? Facinho, né? 200 dividido por 5. Né?
Lembrando que, ó, 2 não dá, o dividendo tem que ser maior que o divisor para me dividir, né? Senão eu não consigo, né? Então vou pegar, ó, mais um algarismo aqui, ó. Agora ele ficou maior. Então, quanto vezes 5 cabe, ou quantos 5, né, vamos dizer assim, ou quanto vezes 5 dá 20? 4. 4 vezes 5, 20, fazendo a conta aqui, ó. Subtrai da zero, H é abaixo o zero aqui, vem para cá. Então, ó, este aqui é o valor de cada parcela. Então, eu vou dizer que o valor que ele vai pagar em cada parcela é R$40. Ok? Então é isso. Então você vê aqui uma aplicação da fração, né? Então toda vez que você tiver um parcelamento, vai comprar uma camiseta, um tênis, alguma coisa, e a pessoa falar que é tantas vezes sem juros, né? Por exemplo, sem juros quer dizer sem acréscimo. Quer dizer que não vai alterar o valor, né? Aí você vai fazer o quê? Vai dividir a quantidade de parcelas que a pessoa está propondo, né? Sem alterar o valor, e você vai dividir ela, né? O valor da mercadoria pela quantidade de parcelas. Aí você vai saber que 40, nesse caso aqui, que 1/5 de 200 corresponde a R$40, entendeu? 1/5 de 200 corresponde a R$40, tá bom? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, dá uma parada, uma pausada no vídeo, observe o que foi feito, o que foi explicado, tá bom? Um abraço para vocês, tchau!